O maior craque de cada estado. Cara, eu acho que o único que eu vou imaginar, que eu vou saber que tá aqui, na verdade, é o Pelé. Que obviamente, pô, independente de qual seja o estado do Pelé, ele tem que estar. Então, se eu não me engano, o Pelé é mineiro. Então, de Minas eu já sei que vai ser o Pelé. Do resto, eu não faço ideia, mano. Os do Rio, provavelmente vai ficar ali entre Ronaldo e Romário. Muito provavelmente. Do Rio Grande do Sul, imagino eu que seja o Ronaldinho. Do resto, cara, não sei quais vão ser dos estados do norte. Eu imagino que ele vai fazer de todos os estados. Do norte, não faço ideia. São Paulo também tem bastante. Cara, não sei, não sei. Eu acho que o Rogério Ceni é de algum estado do sul também, mas eu não sei se ele é gaúcho. Se ele for, eu acho que o Ronaldinho vai ficar na frente dele. Cara, não sei, não sei. Tô bem curioso pra isso aqui. Esse é o mapa do Brasil, o país do futebol. Mas você sabe qual o maior craque que surgiu em cada estado desse país? Alguns deram origem a grandes lendas do futebol mundial, outros nem tanto. Mas é isso que você vai ver agora. O maior craque da história de cada estado do Brasil. Começando pela capital, Distrito Federal. Apesar de ser piquititica só um ponto no mapa aí do Brasil, Brasília deu origem a alguns jogadores bem relevantes, mano. Um deles, o nosso grande zagueiro Lúcio, pô, que não precisa falar nada, né? Simplesmente o nosso zagueiro do Fortíssimo, mano. Penta. Recentemente nós tivemos o Reinier do Flamengo, depois veio Aí o tá. Pera aí, pô. Hendrick, mas o maior Caralho, o Hendrick é do Distrito Federal? Caralho. da região de Brasília, sem dúvidas nenhuma, o homem mais fiel do mundo, Kaká. E eu não Kaká é de preciso Brasília, falar mais mano? nada. Ganhador da Bola Caralho, de não Ouro em fazia a menor 2007, ideia, mano. campeão da Pra mim, o Kaká tem a cara do Playboy paulistano, tá ligado? Não que seja um problema, mas pra mim, pô, tranquilamente, eu me imagino andando, sei lá, na 9 de Julho, na Faria Lima, nos Jardins, no Morumbi, e achando uns 15 kk pela rua, tá ligado? Ele é a cara do Playboy paulistano. Eu imaginava que ele fosse do Distrito Federal. Champions de 2007 e campeão da Copa do Mundo de 2002. Kaká tem uma trajetória absurda no futebol e, obviamente, em Brasília, ele é o maior jogador da história desse estado. Não é bem um merecido. estado, né? Mas você entendeu. Rio Dos que ele Grande mencionou, do pelo Sul. menos. Aqui o nível não Aí desce, é Ronaldinho, pelo né? contrário, ele Creio eu. sobe mais ainda. E no Rio Grande do Sul, nascia um menino dentucinho em Porto Alegre, que simplesmente se tornaria 2 vezes melhor do mundo, campeão da Champions League, campeão da Copa do Mundo, campeão da Libertadores, 2 La Ligas e o principal, uma Guanabara pelo Flamengo. E obviamente no Rio Grande do Sul, esse é o maior jogador que nasceu no estado, né, mano? A torcida do Grêmio Não tem ainda discussão, ama né? ele Imagino. mais e a do Inter ama mais ainda por motivos óbvios, né, rapaziada? Óbvios. No Rio Grande do Sul, Ronaldinho Gaúcho. Antes de falar dos próximos estados, meu parceiro, faz o seguinte, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, mano. Te garanto que você não vai se arrepender. Já aqui deixei? no canal é só vídeo de qualidade. Já E se deixei. você se inscrever, você me ajuda demais, tu não tem noção. Então, se inscreve aqui no canal e vamos pro próximo jogador. Bora. Na Bahia, ô minha Bahia. Bahia, O pessoal da Bahia não Bahia. gosta que ninguém imita o sotaque deles, né, mano? Diz que, tipo, em novela. Pô, não sei. Vampeta é baiano, não é? Que eu acho que ele é da base do Vitória, eu acho. Não sei. Se pá. O pessoal fala, ô painho, ô maninha, os baianos mesmo falam, porra, ninguém fala isso aqui, mano. Então não vou tentar imitar É o estereótipo. baiano não, mano. Mas Bahia é minha terra, meu pivete, Bebeto. terra de Bebeto, que fez uma grande parceria com o Romário na Copa de 94. Mas nós temos 2 outros grandes jogadores com a carreira maior. Primeiro, nós temos Dida. Dida é um absurdo. Caralho, o Dida é baiano. Que, por sinal, Não sabia, jogou na mano. França no mesmo período que a mãe do Mbappé engravidou e o Mbappé é a Exato, cara o do Mbappé Dida. é a cara do Assume Dida. teu filho, Dida. Pô, assume teu filho, rapaz. Dida dentro dos gramados é o absurdo. A carreira do Dida é impressionante. Conquistou um Brasileirão, conquistou um Mundial de Clubes com o Corinthians, com o Milan, ganhou uma Champions, ganhou uma Liga da Itália, ganhou outro Mundial, ganhou uma Copa do Mundo em 2002, ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, fora os outros títulos que eu fiquei com preguiça de colocar no roteiro aqui, que são aqueles títulos que, tipo, não são os top do mundo, mas, mano, ele ganhou muita coisa. Só que tem um baiano que ganhou mais coisa que o Dida ainda.
E eu tô falando dele, Daniel Alves, que é o jogador com mais Ok, justo. Daniel Alves foi por muito tempo, acho que o cara com mais títulos na história do futebol, né? Aí o Messi acabou passando ele depois. Acho que ele já tinha. Não sei se ele já tinha saído do PSG ou passou quando tava no PSG, mas enfim, acabou passando o Daniel Alves. Faz sentido. títulos oficiais. É que o Daniel Alves tá tão esquecido na memória por conta de todos os BO que deu, que eu nem lembrava, mas eu tô ligado que ele é de fato baiano. Mas eu não 43 lembro. títulos na carreira e está entre os Nem maiores me veio à laterais da mente. história, com 3 Champions, 3 Mundiais, 99 La Liga, 99 Copa do Rei, muito título na carreira, irmão. E uma Recentemente condenação. passou por aquela acusação, né, rapaziada, bem Na séria, verdade, ele só não foi que condenado, foi né? inocente. Na verdade, eu acho que ele chegou a ser condenado, mas aí entrou com recurso, aí voltou atrás. Eu não lembro exatamente como foi a história, porque no comecinho da treta eu até tava acompanhando as notícias, mas depois eu acabei Tentado, né, parando. mano? A justiça da Espanha inocentou ele, então eu não vejo motivo pra não citar o Daniel Alves aqui, mano. Fechou? Tamo Ok. junto. Mas agora vamos dar uma passeada pela região norte, começando pelo Do norte eu tô muito curioso, porque principalmente o eixo, né, Rio-São Paulo, acaba sabendo um pouco mais, às vezes ali Minas, um ou outro estado do sul, mas do norte eu não faço ideia de ninguém praticamente, mano. Acre. E no Acre nasceu. Todo mundo tá esperando eu fazer uma piadinha do Acre, né? Falar que surgiu um dinossauro, Tiranossauro Rex. Mas eu não vou Se é um Tiranossauro Rex, então é o Everton do Palmeiras. fazer isso, você já passou, rapaziada. Já passou. No Acre nasceu o Everton. Pô, pera aí, pô, tava zoando. Pô, tava zoando, rapaziada. Eu tava falando por conta da brincadeirinha do Everton ser bracinho de dinossauro e tal. Tem vários memes dele, a cabeça dele naquele corpo do T-Rex do Toy Story. Pô, que sacanagem, cara. Everton nasceu em Rio Branco e foi campeão do Ouro Olímpico em 2016, sendo destaque naquela final contra a Alemanha, pegando o pênalti e entrando pra história da seleção que nunca tinha ganho um Ouro Olímpico, né, rapaziada? No futebol, né? Claro. E no Palmeiras, ele é simplesmente um dos maiores goleiros da Ok, história justo. do clube, É um conquistando puta de 2 jogador, Libertadores, 3 brasileiros, uma Copa do Brasil e muitos outros títulos. O Everton, que como ele é atual, ninguém, tipo, dá aquele valor ainda que ele merece, mas ele vai estar mano, entre os puta de um maiores goleiro na goleiros que história do atuaram no Palmeiras. futebol brasileiro, mano, sem dúvida. No Amapá, logo ali do lado, nós temos o Bira. O Amapá não é uma região que revelou grandes Desconheço. craques mundiais nem nacionais, mas o Bira foi titular do Inter, campeão do Brasileirão em 79 e se destacou muito naquela temporada. Até hoje, ele é o jogador mais relevante da história do estado do Amapá. No Amazonas, Ok. meu amigo, nós temos ele. Você talvez não conheça, mas o pessoal amazonense conhece muito bem a história desse cara. Ou pelo menos já ouviu falar em Gilmar Popoca. Cuidado, não é Gilmar Pepeca, é Gilmar Também não Popoca. faço Preste ideia. atenção. Não quero ninguém comentando besteira aqui nos meus vídeos ou pensando besteiras. Aos 18 anos, Gilmar Popoca teve oportunidade no time profissional, ao lado de grandes jogadores como Zico, Andrade, Rondinelli, sendo lançado por Carlos Alberto Torres ao time titular. Então, o cara conseguiu sair do estado de Amazonas e se destacar lá no Rio de Janeiro, fazer toda a divisão de base e jogar no Flamengo. Isso não é pra qualquer um. E é num Flamengo que tinha Zico, Andrade, Rondinelli, era uma época de ouro do Flamengo. Gilmar Popoca atuou pelo Flamengo até 1988. Fez 109 jogos pelo time da Gávea e marcou 29 gols. Jogou depois por vários times, como São Paulo, Botafogo, Vitória e Sampaio Corrêa, tendo seu maior destaque pela seleção brasileira. Pela seleção sub-20, ele foi campeão sul-americano e mundial em 1983. E era a 10, tá? Da seleção, rapaziada. E foi vice-campeão olímpico em 1984, sendo o camisa 10. Então, Gilmar Popoca não foi qualquer coisa. Nunca chame Gilmar Popoca de Gilmar Pepeca. No Esse nome Pará, também é nós temos o sacanagem. Paulo Henrique Ganso. Calma, pessoal do Pará. Eu sei que ele não é o maior da história do Pará. Porém, é importante citar aqui que Paulo Henrique Ganso nasceu no Pará, marcou época com o time de Neymar e André Balada, não podemos esquecer. Porém, Paulo Henrique Ganso não se tornou tão grande quanto o maior jogador da história do Pará, Sócrates. Caralho, não Sócrates fazia nasceu ideia. em Belém do Pará e de 78 a 84 jogou muita bola, representou a seleção em
2 Copas do Mundo em 82 e 86 e marcou 297 gols na carreira. Sócrates é um jogador lendário, tanto para a seleção, fez parte da seleção aí de 86, que muitos consideravam a mais forte, né, da história ali, daquele período. Ele não conquistou nada, a seleção de 86 foi muito forte. 86 e 2006 tem algo em comum, né? Eram consideradas seleções muito fortes e não ganharam. Enfim, Sócrates é o melhor jogador da história do estado do Pará. Justíssimo. No Mato Grosso, nós temos um ídolo atual, o goleiro Fábio. Nascido no município. Fábio que bateu agora no Mundial, se eu não me engano, o recorde de goleiro com mais clean sheets na história, né? Passou o Buffon e acho que é, sei lá, mais de 500 jogos sem tomar gol, uma parada assim. E eu não sei se ele consegue ainda no Mundial, eu acho que não. Mas muito provavelmente esse ano ele já bate o recorde de jogador com mais jogos na história, mais de 1000 gols. Oh, 1000 gols não, cara, mais de 1000 jogos. Loucura, mano. Município de Nobres, chegou no Cruzeiro em 2005 e ganhou 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Até hoje, Fábio 44, 45 anos catando dessa pra geração caralho. da torcida do Cruzeiro aí. Porém, já avançado de idade, ele foi pro Fluminense. Muita gente criticando, falando, pô, por que o Fluminense tá contratando um goleiro dessa idade, não tem tanta flexibilidade? E ele calou a boca de todos, porque ele foi para o Fábio é Fluminense de longe e simplesmente sim, foi dos um melhores dos goleiros do jogadores Brasil hoje, principais com do elenco, fez muita defesas competitividade. milagrosas e ganhou a primeira Libertadores da história do Flusão. Simplesmente Fábio, monstro absurdo. No Mato Grosso, nós temos o Miller, que nasceu em Campo Grande e foi campeão do Brasileirão 2 vezes com São Paulo. 2 Libertadores Conheço e pouco 2 o Miller, mundiais. mas sei de O nome. Miller é simplesmente um dos maiores ídolos da história do São Paulo, rapaziada. E ainda ganhou a Copa de 94. Então, meu amigo, o Mato Grosso do Sul tá muito bem representado, porque não era qualquer coisa o senhor Miller. No Paraná, o nível também não cai, porque lá no Paraná nascia um menino carequinho. Alex, Não sei se ele verdade. nasceu careca, Verdade, mas ele verdade, fez sucesso verdade. sendo careca. Pelo Palmeiras, ganhou a Libertadores. Pelo Cruzeiro, ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil. E um dos maiores ídolos da história do Fenerbahçe até aqui. Alex. Tem até estátua lá na Turquia. Simplesmente jogou muita bola. Quem viu esse cara jogando no auge não sabe como ele não foi 9 vezes melhor do... Eu tô brincando, tô exagerando, mas Alex, mano, era muito, muito craque. Rio Grande do Norte não revelou grandes craques mundiais como outros estados. Porém, lá nasceu Marinho Chagas, lateral esquerdo, que foi jogador do Botafogo Também e foi titular desconheço. na Copa de 74. E não foi só titular na Copa de 74, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa de 74. Lá no Rio Grande do Norte, o maior jogador é Marinho Chagas. Em Roraima, nós temos um jogador atual, rapaziada. Roraima que também enfrenta algumas dificuldades no sentido futebolístico e ainda não revelou grandiosos craques mundiais. Porém, tem um jogador de lá que conseguiu atingir a elite do futebol brasileiro. E eu estou falando de Thiago Maia. Thiago Maia começou no Santos, se destacou muito e chamou a atenção do Lille da França. Lá, ele não se destacou tanto e voltou pro futebol brasileiro. Chegou no Flamengo e em 2022 simplesmente Inter que não conquistou pagou o uma Flamengo. Libertadores e a Copa do Brasil naquela campanha, naquele ano mágico do Flamengo com Dorival Júnior, Gabigol, Pedro e Thiago Maia. Então, meu amigo, Thiago Maia é o maior jogador aí da história de Roraima. No Ceará, talvez você não saiba, mas o Cebolinha nasceu no Ceará. Muita gente acredita que o Cebolinha é o maior jogador da história do Ceará, mas Achava que tá ele fosse do longe Sul. de ser. quando Porque no você- do Ceará Grêmio. nasceu Jardel, que começou a fazer sucesso pelo Grêmio e foi campeão Também eu da Libertadores. conheço de pouco do Jardel, mas 95, tudo que eu até ouço se transferiu falar pro é- Porto. E lá no é Porto bizarro. ele fez história. Foi chuteira de ouro ganhando 2 vezes, eu 3 acho, né, no vezes Porto. a Liga de Portugal e foi o maior artilheiro do futebol europeu em 1999 e em 2002. Então o cara ganhou Falam a que ele chuteira também de era um ouro, puta sabe? de um Aquela que todo mundo fala, cabeceador. o Soares ganhou a chuteira de ouro na era de CR7 e Messi. Pois é, Jardel ganhou a chuteira de ouro na época de Raul Gonçalves, do Real Madrid. 2 vezes, tá? E foi chuteira de prata, né? Que ele foi o segundo artilheiro em outros anos também. Então o que fazia gol, esse menino, era brincadeira. E olha ele aí na frente do Raul, mano. Ele, fotinha aí do lado do Raul, segurando a chuteira de ouro. Mesmo com tudo isso, ele não foi pra Copa de 2002. Aí você vê o quanto que a seleção antigamente era forte. Alex não foi pra Copa, Jardel não foi pra hoje, Copa. Por quê? porra, Porque já tinha Jardel e outros Alex caras na lá seleção de o hoje, nível era puta que muito alto. pariu. Hoje em dia, esse cara, o Jardel, ele não seria titular da seleção, ele seria Tudo bem que, ídolo da- vamos lá, competição hoje em dia não é muita coisa, né? A competição do Jardel ia ser com quem? Com o Richarlison, com o João Pedro do Brighton, que agora foi pro Chelsea. Ganharia a vaga meio que facilmente, né? O Alex talvez tivesse mais... Na verdade, não teria competição também, né? Porque o Neymar
morto já, que não aguenta mais jogar, e o Coutinho, que também já não rende mesmo tanto. Seriam titulares incontestáveis, mas, tipo assim, sem nenhuma sombra. Da seleção. Por quê? Não tô falando que o Jardel não era tão craque, mas a seleção deu aquela caída, né? E no Ceará nós também temos o Yarley, mano. O Yarley é um jogador marcante aí, principalmente de nome, pra torcida não do faço ideia Paysandu, mano. Que ele foi da onde, do responsável porquê. pela vitória lá na Bomboneira. O Paysandu ganhou do Boca lá dentro da Bomboneira por Jogo 1 a 0. mitológico esse. Depois ele foi pro Boca, virou o ídolo, ganhando a Caralho. Liberta de 2003 e ganhou o Mundial de 2006 com o Inter. É muito Simplesmente difícil você ver brasileiro jogando em time argentino, principalmente sendo um campeão, assim. grandiosíssimo Yarley. No Espírito Santo, nós temos o Sávio. E Sávio não é qualquer jogador. Sávio encantou no Flamengo, jogando muita bola, até que foi contratado Real por Madrid. simplesmente o Real Madrid. E lá no Real Madrid, ele conquistou 3 Champions. Fazia parte Caralho. do elenco, né, rapaziada? Alguns jogos jogava, outros não. Se eu não me engano, em 2000, ele foi titular na maioria dos jogos. Então não era qualquer jogador. O Sávio jogava muito. No Espírito Santo, tem o Richarlison Pombo também, que jogou Copa do Mundo, foi artilheiro da seleção da Copa de 2022. Ok. Não podemos esquecer o que Richarlison fez nessa Copa, jogou muita bola, tá recuperando seu futebol. E também temos o Maxwell, mano. Não sei se você lembra do lateral esquerdo, mas o Maxwell jogou muita bola, mano. Jogou pela Inter de Maxwell Milão. tem só título pra grandes caralho clubes. também, se Depois não me jogou engano. no Barcelona, jogou no PSG, ganhou muita coisa lá no PSG e conquistou a Champions de 2011 também, mano. Então, o Maxwell era um absurdo. Conquistou a Champions jogando pelo Barcelona. Acho que o Maxwell. Dá pra dizer que o Maxwell é maior que o Richarlison pela história, embora eu não conheça muito, pela quantidade de título que ele tem, a menos que o Richarlison ganhe muita coisa nos próximos anos, ou muita coisa relevante, o Maxwell vai continuar sendo o maior do estado. No Goiás, nós temos Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo, artilheiro do Brasileirão pelo Goiás em 89 e campeão do Campeonato Brasileiro em 95, um dos maiores Uma das finais mais roubadas da história. Tá? artilheiros da história do futebol brasileiro. Ele alega ter feito 1000 gols na carreira, mas em jogos oficiais mesmo são 575. A FIFA reconhece 575. O que não é pouca coisa, né, rapaziada? É muita coisa, Exato. mano. 575 É mais ou gols, menos o que tá o Ibra maluco. tem, E no se não me Goiás engano. também nasceu Fernandão, mano. Ídolo do Ídolo do Inter, Inter. que conquistou uma Libertadores e um Mundial. Fernandão também, grandiosíssimo Fernandão, que jogou muita bola. No Maranhão, nós temos um goleiro que marcou época, principalmente no futebol brasileiro. E eu estou falando do Klemer, goleiro ídolo do Internacional, que ganhou o Libertadores Desconheço. e o Mundial de 2006 e a Copa Sul-Americana de 2008. Klemer foi um jogador absurdo e foi o recente maior jogador da história do Maranhão. Na Paraíba, com certeza muitos estão esperando que eu fale que é o Hulk. Hulk Também tava Paraíba, esperando. ídolo na China, ídolo na Rússia, jogador do Atlético Mineiro, jogou Copa do Mundo pela seleção, jogou muito no Porto, porém, o maior jogador da história da Paraíba não é o Hulk, e sim Júnior, lateral esquerdo, ídolo do Flamengo com Pelo tanto que falam dele no Flamengo e num nível tão alto assim, eu acho que faz sentido. Eu não desconheço tudo sobre o Júnior. Eu votaria no Hulk por conhecer mais, mas eu acho que o voto vai fazer sentido. 4 Brasileirões. Júnior conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Mundial. E fez parte daquele time mágico do Flamengo com Zico, Nunes e muitos outros. Então, rapaziada, aí entra muito tipo assim, pô, obviamente eu considero um Campeonato Brasileiro, um título de Libertadores, um título de Mundial mais relevantes, e eu acho que a maioria do pessoal em Paraíba também, na Paraíba também, considera isso mais relevante do que você conquistar campeonato na China, campeonato na Rússia. Apesar O Hulk ganhou um brasileiro e a Copa do Brasil, mas, querendo ou não, o Júnior ainda ganhou a Liberta e o Mundial, né? Então, do Hulk ser um grandiosíssimo jogador, o Júnior tem mais títulos relevantes. justo. No Piauí, o maior jogador da história é Leonardo da Silva, um dos maiores jogadores da história do esporte. Grandiosíssimo Desconheço esporte também. que já rejeitou o Pelé. Se você não sabia que o esporte rejeitou o Pelé, essa assiste história. esse vídeo que tá aparecendo aqui, ó. 7 craques que já foram rejeitados, tá? Esse vídeo é muito bom, mano. Tem muito jogador lá que você não sabia que já foi rejeitado. Leonardo da Silva marcou mais de 130 gols, ganhou 2 Copas do Nordeste e passou pelo Corinthians também. Ele é o maior jogador da história do Piauí. Em Santa Catarina,
Catarina, nascido em Ibituba, campeão Jorginho. da Champions League. Jorginho conseguiu ficar em terceiro lugar na disputa da Bola de Ouro, foi considerado o melhor jogador da UEFA e foi campeão da Euro com a Itália. Pô, como assim o cara é italiano e nasceu em Santa Catarina? Não, tá certo. Ele se naturalizou italiano, mas o Jorginho nasceu em Ibituba, tá? E jogou muita bola. Atualmente não tá tão no auge, mas o Jorginho, mano, ganhou Champions. O maluco jogou muita bola, mano. Porém, o pessoal em Santa Catarina também discute muito isso, falando que consideram o Falcão, sabe o Falcão, o rei de Roma, com 3 brasileiros, conquistando um deles invicto maior, pelo pô. Inter, ganhou um campeonato Assim, italiano. foi um dos piores executivos de futebol que o Santos já teve nos últimos anos. Inclusive, saiu do clube por situações extremamente delicadas de processo. Mas como jogador, até onde eu sei, foi lendário. Então, porra, comparar ele com o Jorginho é loucura. Não consideram ele maior lá em Santa Catarina do que o Falcão. Mas os prêmios aqui do Jorginho individualmente, querendo ou não, tem uma relevância maior. É difícil aceitar, eu sei, mas as conquistas do Jorginho foram mais relevantes. Ainda acho o Falcão mais Rondônia. maior. Rondônia não tem Mais história maior é foda, ainda acho o Falcão de maior. revelar muitos craques. O maior jogador surgindo lá foi Elcinho, que nasceu em Porto Velho. Ele foi pro Japão em 2015 e conquistou a Liga do Japão 2 vezes pelo Kawasaki Frontale. Em Alagoas, nós temos simplesmente o maior vencedor de Copas do Mundo do futebol mundial. Ah, não sei, Zagallo. você não sabe quem é o Zagallo? Zagallo ganhou 2 Copas do Mundo como jogador, ganhou a Copa de 70 como treinador, em 94 ganhou como auxiliar técnico e em 1998 foi vice. Vocês vão ter que me engolir! O cara tem simples Se tivesse ficado pra 2002, ia ser mais uma. Que loucura, mano. 4 Copas do Mundo, irmão. Você sabe o que é isso? O cara tava em todas as Copas que o Brasil conquistou, mano. Menos em 2002 no Penta. Você é louco. Mano, isso é surreal. Alagoas tá muito bem representado. Em Pernambuco, não tem alguém com 4 Copas do Mundo, mas tem alguém que tem uma. Rivaldo. Nascido em Recife, Rivaldo passou pelo Santa, Palmeiras, mas foi no Barcelona que ele destruiu e ganhou a Bola de Ouro. No Milan, ele conquistou Champions e em 2002 destruiu pela seleção na Copa, sendo campeão. E pra muitos, isso tem a discussão, tem gente que fala que o Rivaldo jogou mais que o Ronaldo na Copa. Sim. Isso cabe bastante A galera fala discussão, bastante mano. Mas isso. o Rivaldo destruiu naquela Copa. Aí que querendo ou não, a imagem que fica é dos 2 gols da final, o Ronaldo levantando o dedinho e tal. Justo. Mas todo mundo assim que eu vejo que viveu a época, que assistiu e tal, e que eu entendo que entende de futebol, não é tipo qualquer pessoa aleatória da internet. Eu vejo muito, acho que o VSR falando isso, o Jorge Igor, acho que já foi isso também na época que teve a treta lá da discussão do Neymar, se ele jogaria no lugar do Rivaldo ou não. Muitos falam que o Rivaldo foi de fato o melhor daquela Copa. Então Pernambuco tem Rivaldo. Em Sergipe, nós temos Clodoaldo, que com 20 anos foi o volante da Copa de 70. E sabe aquele gol da seleção contra a Itália que foi considerado um dos mais bonitos da história? Quem dá essa sequência de dribles ali na meiuca, dribles, porra, tá ligado? Volantaço com extrema qualidade, foi Clodoaldo, irmão. Então, jogador marcante na seleção brasileira. Em Tocantins, nós temos o ex-atacante Rony, que é tocantinense de Aurora do Tocantins. Ele brilhou pelos clubes que passou. Foi revelado pelo Vila Nova, seguiu pro Fluminense, onde se destacou e chegou até ser convocado para a seleção brasileira. Jogou muito pelo Atlético Mineiro, colaborando pro acesso do time à Série A em 2006. E agora nós vamos chegar no mais alto nível, né? Ali chegar na parte do Brasil que revela mais craques, mano. Você sabe. Não é verdade, ele ainda não mencionou o eixo direito. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. No Rio de Janeiro, nós temos uma disputa extremamente Eu imagino que vai pesada. ficar com No Rio, o simplesmente Ronaldo. nasceu Zico. É verdade, o Zico é carioca também, mano. Cara, isso nasceu aí vai ser uma Romário, bucha mas no pra Rio escolher, também nasceu Ronaldo Fenômeno. Se você pegar pro mundo do futebol, sem dúvidas nenhuma, o Ronaldo foi maior. O Ronaldo é muito mais lembrado por jogadores, por técnicos, por tudo, e foi o que mais impressionou. Também por ser o mais recente dos 3, né? Tem esse ponto. Se você pega pessoas mais velhas aqui do Brasil e jogadores mais antigos também, a maioria costuma escolher o Zico. Então, também tem esse ponto. Mas querendo ou não, pô, o Ronaldo tem 2 Copas, o Zico não teve nenhuma. Então isso pesa legal também.
O Ronaldo acaba sendo maior. Acaba sendo maior, eu acho que sem muita discussão. Por mais que, assim, eu também conheço pouco aqui do Zico e do Romário. Mas o Romário eu acho que a galera ainda lembra muito dele, por não ser tão antigo assim, pô, até os anos 2000 ele ainda tava jogando. E porque o Romário ele é folclórico, tem toda essa personalidade por trás do Romário, do jogador meio foda-se que falava e fazia acontecer e tal, e ganhou Copa. O Ronaldo, obviamente, é extremamente lembrado por todas as pessoas e jogadores das últimas décadas. O Zico acaba sendo mais esquecido por não ter uma Copa e por talvez não ter essa personalidade que o Romário tem, por exemplo. Então, o Zico é muito menos valorizado do que deveria ser. Que faz até sentido, principalmente do ponto de vista nacional, por não ter ganho os títulos de Copa que o Ronaldo e o Romário ganharam. Ele é ídolo gigantesco no Flamengo, mas aí é pro flamenguista, pro resto dos times ele não é ídolo. Mas eu acho que a galera valoriza pouco. Eu acho que, por exemplo, Romário teve documentário dele, e que foi um puta. Não foi nem um documentário, né? Foi uma série. É uma puta série. Eu assisti, achei incrível, tá ligado? Achei incrível, muito foda. E o Zico, assim, às vezes eu vejo ele ser muito pouco mencionado até em vídeos falando sobre o futebol mais antigo, tá ligado? Então eu sinto que a galera esquece mais. Mas eu E até me distraí um pouco aqui. internacionalmente, Eu é acho que o óbvio, Ronaldo, de Ronaldo fato, é o maior é o da que fica história, que cravado nasceu como no Rio de maior, ou Janeiro. mais Com lembrado. 17 anos, Ronaldo começou Você no pode discutir se é melhor que o Romário, por exemplo, mas maior eu acho que o Ronaldo é. Cruzeiro e fez 44 gols em 47 jogos. Calma, depois ele foi pro PSV e fez 35 gols em 36 jogos. Tá com a média ruim, pô. Aí, não satisfeito, ele foi pro Barcelona e fez 47 gols em 49 jogos. Mano, com certeza o Ronaldo, se não fosse as lesões, eu tenho dúvida nenhuma, mano, que ele teria tipo umas 5 bolas de ouro, tá ligado? 5, 6 bolas de ouro, mano. O Ronaldo era muito esquisito, mano. E vocês aí assustados com a média de gol do Haaland, mano. Ronaldo ganhou 3 vezes o prêmio de melhor do mundo e foi absurdo na Copa de 2002. Em São Paulo, vamos arrumar uma tretinha aqui. Cafu é maior, pô. Cafu é maior. Tem 2 Copas, chegou em 3 finais, foi capitão. Neymar talvez seja melhor. É porque, querendo ou não, o atacante sempre acaba se destacando mais, mano. A galera sempre vai lembrar mais do atacante, vai lembrar do zagueiro do lateral normalmente se falhar. Então, acaba pesando muito pra ter essa discussão em questão de qualidade. Mas em questão de tamanho, pô, não tem como, pô. Cafu ganhou 2 Copas, puta do jogador, talvez o melhor lateral direito da história. Pra quem eu não vi jogar, mas pra todo mundo que, novamente, que eu sei que entende futebol e que sempre fala sobre, o Cafu é unanimidade quando você fala de lateral direito, tá ligado? Então, pô, acho que o Neymar é válido a menção, assim como ele mencionou outros jogadores e nos outros estados. Mas, pô, o Cafu é disparado Né, maior. rapaziada? Porque em São Paulo nós temos ele, Neymar, com uma Libertadores, uma Champions, um Mundial, 2 La Liga. A não ser que o Neymar ganhe mais uma Libertadores aqui pelo Santos. Agora, nesse retorno. Aí foda-se o Cafu. O Neymar é maior e vai todo mundo tomar no cu, pô. Campeonatos franceses, um ouro olímpico, uma Copa das Confederações, o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Neymar está sim entre os maiores talentos que já surgiram no estado de São Paulo. Porém, calma, se você não gosta do Neymar, se você acha que isso é um absurdo, lá em São Paulo nós também temos Cafu. Cafu ganhou 3 Brasileirões, ganhou 2 Libertadores, 2 Mundiais, uma Champions League, um Mundial, 2 Copas do Mundo e foi eleito o maior lateral direito da história do futebol. Então você que decide quem nasceu em São Paulo é maior, Cafu ou Neymar? Me diga você. Em Minas A menos que o Neymar ganhe um brasileiro ou uma liberta pelo Santos. Gerais, não tem muita conversa, não precisa falar Pelé, nada, né? porque quem Não tem nasceu muito o que lá fazer. foi o Rei Pelé. Pelé só ganhou 3 Copas, fez mais de 1000 gols, ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Mundiais e é simplesmente o maior Ganhou jogador de todos os tempos. 6 brasileiros. Não tem que falar mais nada, é o Pelé
pô. Ah, mas, mano, é o Pelé, pô. Acabou o vídeo aqui, rapaziada. Não podia finalizar da melhor forma. Esses foram os melhores jogadores da história de cada estado. E eu pretendo fazer o melhor jogador de cada estado na atualidade. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Pô, foda, foda. Era a minha curiosidade de saber, principalmente os estados menores, né? Acaba, obviamente, os estados mais tradicionais do futebol tendo um destaque maior, porque justamente por ter esse destaque é mais fácil deles terem os jogadores mais, de ter uma frequência maior de jogadores revelados. Porque, pô, o cara que mora em São Paulo, que nasce em São Paulo, ele pode começar em qualquer um dos 500 times do interior, pode acabar indo parar na base de um dos quatro grandes, pode acabar se destacando indo pra algum time da Europa, e indo pra uma Copa e ganhando a Copa. O cara que nasce, porra, no Amapá, por exemplo, cara, é muito difícil, tá ligado? Você pode ser o caso do Ganso, por exemplo, que nasceu no Pará e depois conseguiu chegar no Santos e aí se destacou e pá. Mas, pô, é muito mais difícil, tá ligado? Não tem como você comparar, tá ligado? Você sair de lá, de uma região que não tem o foco, o futebol como um holofote, e você conseguir chegar pra cá, porra, não tem nem como você se destacar no estadual direito, porque nem os estaduais são transmitidos, tá ligado? Se você ainda pega o Campeonato Cearense, o Campeonato Baiano, o Campeonato Gaúcho, eu consigo assistir aqui na minha casa se eu quiser, tá ligado? O Campeonato Amazonense eu não faço ideia, tá ligado? Eu não sei nem se tem, quando que é o período, quantos jogos são, tá ligado? Então acaba, obviamente, privilegiando os times que são do eixo, principalmente ali sul-sudeste, e muitos estados do Nordeste também. Eu já imaginava que no Nordeste teria muitos. Teve uns estados ali que eu achei que talvez tivesse jogadores maiores, mas que não foi o caso. Mas eu acho que justamente por causa desse foco acaba ficando muito mais evidente e dando mais chance pra galera desses estados se destacar. Nordeste e Sudeste e Sul acaba tendo uma facilidade muito maior pra você conseguir se destacar como jogador. E, pô, sem discussão, né? Acho que todos foram justos. Teve estados pequenos que não tiveram muitos jogadores a quem recorrer, tipo o próprio Amapá, acho que Roraima, Rondônia, não lembro, que teve um jogador que também tiveram estados que não tiveram jogadores importantes assim, pelo menos não ao ponto de eu saber. Mas dos estados grandes que tiveram nomes de fato conhecidos e tal, acho que nenhum deixou muita discussão. Acho que Santa Catarina eu ainda não sei qual foi toda a carreira do Jorginho, mas pelo que eu conheço do Jorginho e o que eu conheço que eu ouço falar do Falcão, eu imagino que o Falcão ainda seja maior e muito mais relevante, até porque, convenhamos, o fato do Jorginho escolher defender a Itália acaba meio que tirando qualquer carinho que ele tenha nesse ponto de nacionalismo, por exemplo, de patriotismo, porque o cara se destacou italiano, tá ligado? Então se ele nasceu em Santa Catarina ou não, meio que foda-se. Se ele for ter algum apreço agora vai ser pelo flamenguista, porque ele veio pro Flamengo, mas pela galera de Santa Catarina, por exemplo, eu duvido muito que eles vão achar ele maior que o Falcão. E São Paulo, que eu falei, para mim o Cafu é maior. A não ser que o Neymar ganhe um brasileiro. Eu não vou nem incluir Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil o Santos ganhou tem uns 15 anos e seria foda ganhar de novo, não tô falando que não. Mas eu acho que a Copa do Brasil não. Agora, se o Neymar ganha um brasileiro ou uma Libertadores pelo Santos, aí ele é maior que o Cafu e foda-se. Foda-se. Ah, mas o Cafu, foda-se. O cara me trazendo um título grande pra esse Santos, ele é maior que qualquer um e vai tomar no cu, pô. Esquece.